Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Até agora a gente fez duas atividades, uma que era sobre de pesquisar uma foto antiga ou um objeto que contava uma história, enfim, e depois também contar um pouco a linha do tempo de vocês. Essas duas atividades, vocês foi possível fazer porque vocês ou conheciam a história ou vocês puderam perguntar para alguém que está vivo hoje e pode contar a história. Agora a gente vai falar de uma coisa, de como é que a gente conta uma história de uma coisa que aconteceu há muito, muito tempo atrás, há centenas, milhares de anos, e que a gente não tem para quem perguntar, né? Algumas coisas são escritas, algumas coisas a gente pode ler, a gente pode buscar e a gente pode descobrir, bom, as pessoas que viviam naquele momento escreveram tal coisa, aconteceu, escreveu que aconteceu assim ou assado. Mas e quando a gente não tem nada escrito? Como é que a gente descobre o que que aconteceu, né? Para isso, você se lembra que eu falava em aula que o trabalho do historiador é muito parecido com o trabalho de um detetive, né? Para isso, então, para a gente fazer esse trabalho de detetive, que é buscar pistas, indícios, a gente usa muito a arqueologia. O que é a arqueologia? A arqueologia é justamente a gente poder buscar o que que aconteceu, investigar e muitas vezes escavar mesmo, conseguir achar aquilo que está escondido na terra, às vezes o que está escondido embaixo do mar, e a gente descobrir o que que aconteceu, né? Então a gente às vezes escava e descobre um objeto. E a partir desse objeto a gente faz perguntas, o historiador faz perguntas. Bom, como é que esse objeto chegou, o que que aconteceu e tal, e quais são objetos são esses. Então, para mostrar um pouco, para explicar um pouco brevemente como é que acontece essa história, eu fiz alguns desenhos para contar para vocês. É uma história que eu inventei, mas eu vou contar. Vamos supor que isso aqui aconteceu há muito tempo atrás, tá? A gente tinha então uma pessoa caminhando, segurando um machado, tá? Um machado feito com alguma lâmina de pedra ou de pedra. Vamos dizer que era de pedra. Era um machado, ele estava caminhando. Aconteceu o quê? Aconteceu que essa pessoa, por algum motivo, ela acabou morrendo, tá? Não sei exatamente qual motivo, se foi uma causa natural, provavelmente foi alguma causa natural, mas a pessoa morreu e ela ficou ali. Nesse caso aqui, na minha história, ela morreu sozinha, não teve nenhum processo de enterro, né? Até a gente está agora vendo com esses eh, grande problema que está acontecendo com a pandemia, que as pessoas são enterradas, né? E elas não podem ter justamente aquilo que a gente chama de ritual de enterro, que é o quê? É as pessoas serem colocadas num caixão, elas serem veladas, ter algum padre, algum pastor, alguma religião, alguma cerimônia religiosa que vai lá se despedir do corpo, os parentes podem estar perto. E isso não está acontecendo com a epidemia porque as pessoas não podem, as pessoas que morrem dessa doença, elas não podem ser expostas, né? Que é uma coisa bastante cruel, assim. Eh, mas em alguns momentos, antigamente, não existia rituais. É o caso da minha história, tá? Não existia ritual de enterro, não existia isso de a pessoa ser enterrada no caixão. Então essa pessoa morreu, ela morreu na beira de uma árvore e ficou ali. Foi passando o tempo, muito tempo, né? E o que que aconteceu? Aconteceu que as coisas vão apodrecendo, vão caindo, terra, grama, né? A própria árvore morreu, a árvore que estava do lado morreu, então caíram as folhas, caíram os galhos e foi cobrindo o corpo dessa pessoa, né? Com o tempo, com o passar do tempo, a gente está falando de centenas, talvez milhares de anos, né? Acontece o quê? Acontece um processo que a gente chama decomposição. Então, eh, na parte mais orgânica, né, mais mole que a gente tem, que são os músculos, a gordura, ela vai, o cabelo, acaba se desfazendo, né? Acaba se decompondo, virando outras coisas, tá? O que que sobra? Sobra, nesse caso aqui, eu fiz um desenhinho, tá? Sobrou o quê? Sobrou os ossos, né? E só a lâmina do machado. Por que a lâmina do machado? Porque o machado era uma madeira, ele segurava uma madeira, e a madeira também foi se decompondo, assim como a árvore foi se desfazendo, tá?
E esse corpo, então, com o passar dos anos, foi coberto por areia, por terra, né? E por vegetação também. O que que acontece? E aí entra o trabalho do arqueólogo, do historiador. Fazendo várias pesquisas, ele vai descobrir, bom, aqui aconteceu alguma coisa, a pessoa foi enterrada aqui. E ele vai começar a escavar, né? Aqui eu botei o mapa, mas na verdade o processo é mais detalhado, tá? Ele não pode ser feito com uma escavação assim de pá, ele é feito com até às vezes até pincel para tirar rapidamente e não desconfigurar o que está acontecendo ali. E aí esse arqueólogo, ele vai descobrir o cadáver ali, como vocês estão vendo, né? Os ossos e a lâmina do, da pessoa que morreu há centenas ou milhares de anos, tá? O que que ele vai descobrir ali? Ele vai ver algumas coisas, então, que sobraram. Ele pode se encontrar, ó, ossos, né? A primeira coisa, talvez estejam intactos, talvez não, depende de como vai ser. A lâmina do machado, como eu falei, que nesse caso podia ser de pedra, mas podia ser de metal, mas nesse caso era de pedra. Outros artefatos. Quais outros artefatos? Por exemplo, essa pessoa tinha algum colar feito de osso, algum colar feito de algum metal ou de algum vidro, né? Ela tinha um anel, ela te carregava alguma vasilha, alguma coisa. Tudo isso são artefatos, tá? E uma coisa que às vezes acontece, dependendo de como a pessoa, onde a pessoa morre, onde a gente encontra, são os restos de comida, tá? Os restos de comidas que estavam no estômago da pessoa acabam sendo preservados. Claro, não do jeito que, né, como essa a gente hoje a gente morre, digamos assim, mas ele pode ser que fique por alguma circunstância, fique petrificado ali alguma coisa que dê muito pequenininha e tal, que dê uma amostra do que essa pessoa comia, por exemplo, algum grão, algum milho, algum arroz, né? Recentemente teve uma história que descobriram que acharam um pedaço de pão produzido há quase 10 mil anos atrás, né? Então, são coisas, são indícios que são encontrados. A partir desses indícios, a gente pode recontar a história. Então, a partir da posição que foi encontrado, por isso que é importante que não seja movido nenhuma cena, assim como um crime, não pode ser movido nenhum detalhe da cena do crime, né? Não pode ser tirado do lugar, porque isso é bem detalhado, bem explicado, bem desenhado, para que se saiba qual é a posição do corpo, se o machado estava perto ou não, porque também tem que se descobrir, esse corpo foi vítima do machado, ele foi vítima de algum animal, ele foi vítima de uma morte natural, tudo isso é investigado, tá? Então esse é o trabalho dos arqueólogos e o trabalho do historiador que vai recontar essa história, tá? Então, isso é um pouco como é que a gente descobre as coisas que acontecem no passado sem elas terem sido escritas, né? Então aqui vocês têm, essa já não é uma história contada, essa é uma história real, tá? Essa é uma foto eh, de um enterro, né? Diferente da minha história, aqui houve um processo de ritual de enterro, tá? Essa pessoa morreu há dezenas ou centenas ou milhares de anos, tá? Eu não sei exatamente quando que é esse cadáver, mas ele foi reencontrado, ele foi escavado e ele foi reencontrado. Ah, e aí a atividade, eu expliquei lá, mas a atividade de vocês é tentar entender, olhando essa foto, olhando esse cadáver aqui, como é que a gente sabe que esse corpo, esse cadáver, ele foi enterrado, ou seja, ele teve um processo de ritual de enterro, diferente da minha história que eu contei agora, que eu inventei agora. Essa aqui, voltando, essa foto, ela é real, tá? É uma escavação que foi feita num sítio arqueológico, que é como a gente chama o lugar onde a gente encontra esses indícios, tá? Então a gente chama, não é a cena do crime, então, é um sítio arqueológico que a gente encontra o que, que aconteceu, né? Então esse aqui foi um cadáver que foi encontrado nessa posição, né? Numa posição fetal, que a gente chama, e ele foi encontrado, tá? Então essa é a atividade, descobri falar um pouco sobre isso. Tem lá no texto ali do blog, tem um pouco mais como é que vocês vão fazer isso. E eu me despeço aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau para vocês. Fiquem bem.